Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Sabe que o templo de Deus, ele era composto por 3 partes, né? Tinha o átrio, o santo lugar, o santíssimo lugar, o santo dos santos. Tinha uma hierarquia para que se adentrasse nesses lugares, né? Mas o apóstolo São Paulo vem e diz assim para a gente: pecadores que somos. Para a gente ter uma ideia e relembrar, o sumo sacerdote, que só ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada, e ficava a multidão lá fora orando, e se ele não estivesse 100% com Deus, ele morria ali na hora. E a corda era para que puxassem ele, porque quem ia lá buscar morria junto. E vem o apóstolo Paulo e olha para mim e para você, pecadores que somos, e ele fala assim: entrai com confiança no Santo dos Santos. Ele não manda mais você passar pelo átrio e nem parar no santo lugar. É direto no Santíssimo Lugar. Mas por quê? Né? Porque a gente é bonzinho? Não. Porque o sangue de Cristo está sobre nós. Jesus veio, fez uma obra. A gente até vai ver alguma coisa sobre isso hoje também. E essa obra que Jesus fez foi uma obra de sangue, ele nos cobriu, ele nos comprou, ele comprou a nossa liberdade em Deus. Não é só a liberdade do mundo. Ele não comprou, porque se fosse só a liberdade do mundo, amados, já seria uma coisa estupenda que a gente não conseguiria assim 100% captar. Mas ele comprou para nós a liberdade em Deus Pai. De você chegar diante de Deus e Deus olhar para você e enxergar o Filho dele. E a obra que o Filho dele fez na sua vida, porque você o aceitou. Isso não é pouca coisa. E a gente tem que aprender a cada vez mais a utilizar esses benefícios que Jesus fez. Para a gente não ficar patinando, para a gente ir para frente, né? Para a gente ter eficácia na nossa vida aqui na Terra. Objetivo maior, objetivo principal, almas. Tem que ser esse. Utilizar de tudo que Deus coloca na sua mão para que você possa falar a outros, né? Para que você possa, como diz o apóstolo São Paulo, gastando a minha vida que eu possa salvar alguns, né? E quantos ele salvou, né? Será que a gente é humilde? Eu acho que não, né? Mas a gente aprende, se a gente quiser dobrar os joelhos, a gente aprende, né? Essa noite eu estava na minha casa, né? Deitado na minha cama, e uma enfermidade que quis se apoderar de mim há uns 2 dias, 3 dias, vai. Ontem à noite já trancou completamente o meu nariz, não passava 1 centímetro de ar nele. Eu deitado na minha cama, minha garganta foi trancando também. Parece que uma bola foi aumentando nela. Satanás falou assim para mim: eu vou tampar a sua garganta, eu quero ver o que você vai fazer. Essas coisas são reais, amados. São reais. Não tem o que fazer. Na hora, deitado ali, você entra num outro lugar.
né? Só que a gente não precisa das desgraças para entrar num lugar desse. Essa é que é a questão que a gente precisa aprender. A gente tem que aprender a entrar nesses lugares na boa, né? Muita oração, jejum, orando em línguas, etc. Mas eu entrei no lugar, eu falei assim para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, eu não tenho o que fazer. Eu não vou sair daqui e vou numa farmácia, comprar uma medicação, tomar, e não é errado quem faça isso, viu? Não se sinta errado de fazer isso, tá? São só pontos de fé que você vai galgando, e se eu fiz isso foi porque o Espírito de Deus me orientou para fazer isso aí, tá? É um ponto muito importante, né? Nós não somos aqui uma religião anti-remédios, não somos, tá? A gente só descobriu que tem um lugar mais alto, e a gente vai galgando ali para chegar lá. Então eu falei assim para o Espírito Santo, falei, olha, eu não tenho o que fazer. O senhor concorda comigo que eu posso fazer muita coisa para o senhor aqui na terra ainda? Agora, se ele fechar minha garganta e eu parar de respirar, uns minutinhos só, eu fecho meu olho aqui, eu estou com o Senhor. O que eu escolho? Se eu puder escolher, pode deixar fechar. É simples assim. E eu peguei no sono e dormi. E acordei. Até como eu não tinha dormido muito bem, por causa disso, eu tinha personal às 6 horas da manhã. Geralmente eu acordo, coloquei o relógio para despertar às 4. Saio de casa às 5 horas e tal. E o relógio despertou. E eu, puma no despertador, e desliguei ele, né? E dormi até 5h35, por aí. Aí eu acordei sozinho. Ainda dava tempo, né? Não dava tempo de tomar café direito, nada ainda, mas dava tempo ainda. Mandei uma mensagem para ele, falei, vou atrasar 10 minutos. E fui no personal. Fui lá, andei um pouco, corri um pouquinho, puxei uns ferros. Para cima. Entendeu? O nosso Deus, ele resolve as coisas nos últimos segundos. A hora que você acha que não tem mais jeito, ele vem e é o Deus do de repente, né? Então, aí eu perguntando para o Espírito Santo, sobre o que eu vou pregar, né? Você vai pregar sobre enfermidade, sobre cura divina. E eu até pensei assim, falei, mas é assim mesmo, né? Que acontece. Aonde a gente está fraco, aí sim é que estamos fortes, né? Vamos ver o que Jesus fez nessa área conosco. Como a gente já explicou aqui algumas vezes, em Deus, quando você sobe um degrau na fé, você subiu para o resto da vida e da eternidade, tá? Quando poxa, aquilo não me pega mais. Lembrando-se sempre que enfermidade é diferente de doença, tá? Doença já é um sintoma daquilo. O que eu tinha era uma doença. Enfermidade, ela é algo que está desajustado dentro de você. E aquilo gera a doença, entre outras coisas. E enfermidade significa dor física ou moral. Então você pode estar enfermo sem estar doente fisicamente, seu corpo apresentando um mal. Mas você às vezes pode ter uma parte, uma área da sua vida que você não sente bem ali. É como se naquela área ali não está legal aquilo. Parece que não é aquilo que tá desenhado para mim, né? E você está sentindo, se é pelo Espírito, você vasculha isso dentro de você, se é pelo Espírito, está errado mesmo, precisa mudar. Precisa buscar que aquilo ali se ajuste em Deus, né?
E aquilo vai ficar conforme você falar, conforme você tiver fé e agir, né? Segundo a voz de Deus que você busca e Ele confirma aquilo para você, né? Então é assim. E a gente vai ler algumas coisas sobre aquilo que Jesus fez por nós. Isso desde lá do começo. E quando você, como eu disse, quando você alcança um degrau a mais na fé, então aquilo é para sempre. Por isso que é muito precioso quando você puder, de jeito nenhum, negociar sua fé. Você pode negociar um carro, vender ele mais barato, entendeu? Ainda que, de uma certa maneira, você também estaria negociando um pouco isso. Mas, enfim, né? Mas a fé não. A fé você tem que sempre, da onde você está, ter confiança que ali foi um lugar conquistado por você, que você tirou o Satanás da jogada ali. Naquele lugar ali não te pega mais. Ele vai tentar. Ele vai tentar. Mas como você já conquistou aquele território dele, ele é um derrotado naquela área para você. Então ele não vai mais ter condições de, se você se manter firme, de ele fazer qualquer coisa ali, né? Então isso aí são coisas eternas. Então por isso que a gente tem que não negociar. E daí? Cheguei aqui. Então eu não negocio, mas agora eu entendi, eu quero subir um degrau a mais. Eu quero ir um degrau a mais para cima, né? Como que a gente faz isso? Ore em línguas, para que o Espírito de Deus possa mover o seu interior, para que ele possa limpar o que precisa ser limpo, arrancar as plantas de incredulidade que precisam ser arrancadas. Jejue, para que você tenha alegria de Jesus Cristo próximo de você, né? Ele falou, né? Enquanto o noivo está com os convidados, né? Está com os convidados do casamento, então não tem por que eles jejuar. Mas dias serão que o noivo será tirado. Daí eles jejuarão. Isso significa o quê? Quando você sentir dentro de você assim uma certa tristeza, né? Você se sentir para baixo, né? Porque o que é o Espírito de Deus, né? O reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso tem que estar presente em nós 24 horas. Lá no livro de Jó, se não me falha a memória, está escrito um versículo que é uma bomba. Diz assim: na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Então, quando o nosso coração se fecha um pouco, então a gente precisa fazer o quê? Jejuar. Que a gente saia um pouco de perto dele. Precisa ser rápido de detectar essas coisas. Porque longe dele, perto da onde? Das trevas, né? Andando em território que não é para a gente andar, problemas. Então é assim que funciona, né? Mas abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, e versículo 26. Vamos passeando um pouco na Bíblia aí hoje. Procure receber a palavra de Deus no seu coração, tá? Quando eu digo no seu coração, é no íntimo do seu ser. Deixa ela entrar pelos seus ouvidos e ouça realmente, né? Deixa ela descer no coração, aceita como verdade, para que ela tenha eficácia dentro de você. Diz assim: e disse, no caso aqui, é Deus dizendo, né?
Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e preservares, protegeres, obedeceres a todos os seus estatutos, então nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Olha só. Então, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Tá? Quando Deus tirou o povo lá do Egito, eles eram os estudiosos dizem que cerca entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas. A Bíblia relata 600 mil homens, né? Foi feito um censo depois, e o censo pegava de 20 anos para cima. Mulher, criança, eles estudam e chegam num número entre 2 milhões e 2 milhões e meio de pessoas, né? Lá no Salmo 105, se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Se quiser só ouvir, pode só ouvir, tá? Fica à vontade aí, tá? No Salmo 105, e no versículo 37, está escrito assim: e tirou-os para fora. Lembra que a gente sempre ensina aqui que igreja quer dizer tirados para fora? Isso é que quer dizer a palavra igreja. Então aqui, Deus tirou o povo de Israel do Egito. O Egito tipifica o mundo, assim como Babilônia tipifica o mundo, né? Então Deus tirou eles de lá. Tirou para fora, arrancou de um lugar que não era bom, colocou eles num outro lugar. E aí continua aí, juntamente com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só fraco. 2 milhões e meio de pessoas, não tinha um doente. Esse é o nosso Deus. Nós vamos ler algumas coisas aqui hoje que é para você entrar no nosso coração. Nós precisamos realmente falar: não, isso está errado. Não aceito isso. Não aceito isso. Está errado isso aí na minha vida. Não pode, eu não posso conviver com isso. Se você não fizer esse exercício que a gente está sempre aqui falando, cara, eu me deparo com pessoas e começo a conversar com elas, estão agarradas nas caixinhas de remédio, e quando ela se dobra de um, atrás vem outro. A mesma proporção que você galga um degrau em Deus para a eternidade sua, porque eu sei que quando você chegar lá na glória, é o que você vai ter levado de fé para lá. É por essas coisas também que vai ser estipulado o seu galardão, né? Mas na mesma proporção é quando o diabo firma o território dele na sua vida. Quando você se dobra e deixa que ele tome conta do ambiente. Quando você se recusou, tem pessoas que elas se recusam a observar a palavra e a sequer tentar, né? A palavra tentar para a gente não é nem boa ela soar nos nossos ouvidos, porque a fé, ela não é uma tentativa, a fé é uma certeza, né? A fé ela não tem dois caminhos, ela não tem plano B. A fé não tem plano B. A fé você se lança
E aí você descobre Deus. Opa! Ele existe, Ele está vivo e Ele cuida de mim. Satanás perdeu você. Entendeu? E aqui ele diz, não havia um só fraco. Mas alguém podia estar falando assim para mim, tá, tudo bem, Márcio, você está falando isso aí, mas eu estou percebendo aí que você está fanhoso, né? Você está falando B como se fosse M, mas o que interessa isso? Para nós nada, absolutamente nada. Abre Romanos, acho que é 3. Romanos 3, vamos ler o 3:3 e depois o 3:4. Está escrito assim: que importa, pois, se não creram alguns? Porventura, a incredulidade deles tornará de nenhum efeito a fidelidade de Deus? Nunca seja assim, mas seja Deus reconhecido como verdadeiro e todo homem reconhecido como mentiroso, como tem sido escrito, para que tu, ó Deus, seja declarado justo nas suas palavras e venças em seres tu julgado. O que significa isso? A minha experiência, aquilo que eu estou passando, ele não se sobrepõe sobre a palavra de Deus. Isso que me sobreveio sobre mim, perante Deus é uma mentira, que o diabo aplica. Basta eu crer na verdade e fico livre dela. Ou eu crer na mentira e me aprofundar nela. Simples assim. Mas eu não posso chegar para vocês e dizer assim para vocês, é assim mesmo, amado. Todos nós ficamos assim. Imagina, essas gripezinhas aí, quem que não pega? Quem não pega? E talvez alguns iriam concordar comigo. Tá? Só que não é assim que funciona. Está escrito, seja Deus verdadeiro, ou seja, nós vamos ler depois mais coisas aqui. Vai ficar mais sedimentado isso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou. Ponto final. Não tem um meio termo. Entendeu? Então quer dizer, uma vez uma pessoa falou assim, eu estava ensinando essas coisas, ela falou assim para mim, peraí, se ele levou, por que está aqui então? Essa que é a questão, né? Se ele levou, como que está aqui? Está porque não é mais obra de Deus. É uma obra de Satanás. Por onde que ela entrou? Lá no jardim. A criação perfeita de Deus, não havia essas coisas. Não era para a gente ter essas coisas, né? A mulher dando à luz, ela não ia sentir dores. Olha que loucura isso. A gente não sabe como que isso ia ser. Mas ela não era para sentir dores, dando à luz. Talvez um sono profundo, Deus colocou um sono profundo em Adão e tirou a costela dele, né? Sem ele sentir dor. Ele acordou e já estava bonzinho. Então, coisas de Deus. Sabíamos como que ia ser, né? Felizmente. Mas você não pode nunca pegar aquilo que uma pessoa está vivendo e tomar aquilo como verdade. Verdade é o que está escrito. É aquilo que está escrito. Se alguém quiser te enganar com outra coisa, você não pode aceitar, né? Está escrito sobre enfermidade, está escrito sobre quem você é em Cristo, igual a Jesus Cristo, está escrito sobre a sua prosperidade diante de Deus, está escrito todas essas coisas. Vasculhando a Bíblia, nós vamos achar todas elas. E é nisso que a gente tem que se firmar.
O resto é conversa mole para boi dormir. O que mais tem por aí é conversa mole para boi dormir. Por quê? Porque é muito mais fácil. Eu aqui, aqui a gente está até comentando esses dias com o Léo, né? Aqui vocês nunca vão ser lambidos essas feridas aqui. Nunca. Aqui Jesus vem para sarar a ferida. Não para lamber ela, para passar a mão no seu ego, você entendeu? Para te fazer um falso carinho, que não vai te levar a lugar nenhum. Mas se você ouvir, às vezes até dói um pouco, se você ouvir e botar em prática, ali na frente você vai estar agradecendo a Deus por aquela palavra ter chegado no seu ouvido, né? E você ter permitido ela chegar no seu coração. Então é assim que funciona, né? Então, visto isso, que o que está escrito é a verdade, o que eu estou passando pode ser a verdade, pode ser uma mentira. Aí, né? Cada um vai julgar conforme o que está escrito e o que a pessoa está passando. Então você volta um pouquinho a Bíblia no Salmo 103. Nós vamos passear aqui hoje, porque a hora que a gente chegar lá na frente, a gente vai falar assim, vai pensar assim, rapaz, não dá para eu não crer nisso. Eu vou precisar tomar uma atitude. Vou precisar tomar, e acredito eu em Deus que vocês já tomaram, né? Mas nós vamos sedimentar mais isso ainda. Salmo 103, versículo... Vamos ler o versículo 2 e o 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Então, quem é que sara as nossas enfermidades? Eu não sei nem nome de remédio, viu, amados? Faz muito tempo. Minha mãe dava Magnopirol, acho que é antigo esse, hein? Quando tinha alguma dor. Eu lembro disso aí. Mas é ele que sara as enfermidades? Não. Por que ele não sara? Porque aqui está a doença, a dor de cabeça, ou seja o que for. Ele vem e age na doença. E a fórmula química que tem ali foi estudada por pessoas que gastaram 15 anos, 20 anos estudando para chegar naquela fórmula. Com certeza aquilo lá vai curar a doença. Tá? Tem doenças que não há ainda cura na medicina, né? Esse é sempre o risco que a gente fala aqui. Se você não exercitar a fé, se deparar com um negócio desse, não tem como achar a fé depois, né? Então tem que ir exercitando. Para que nesse exercício já vai sendo até tirado da sua frente certas coisas que você teria que passar se não tivesse exercitando a fé, mas por estar exercitando, o Espírito Santo já vai arrancando o teu caminho. Você nem precisa passar. É maravilhoso isso. Mas o remédio veio aqui, na doença. Pronto, tirou. Mas e a enfermidade? Continua. Entendeu? É pouco tempo, ela vai manifestar em outra coisa. E aí, que a gente falou, né? É uma caixinha para pressão, uma caixinha para diabetes. Eu costumo brincar que tem a Xuxa, tinha a Xuxete, né? Não sei o que, e o diabo tem a diabetes. São assistentes dele, né? Então, aí tem uma caixinha para diabetes, tem uma caixinha para pressão, tem uma caixinha para coração, tem uma caixinha... Enfim, vai acumulando. Conheço pessoas que tomam mais de 20 comprimidos por dia. Pensou que coisa terrível? Mas o diabo vai, né? Ele vai fazendo o papel dele, né? Então a gente não pode deixar de entender que quem sara todas as tuas enfermidades é o Senhor, né? Salmo 103, aí vem Isaías. Isaías aí, até agora, nós estávamos falando assim, o salmista falou,
Também o Senhor Deus falou lá atrás, falando sobre a vida de Jesus. E aí Isaías 53, aí já fala, Isaías já tem uma visão aberta sobre a cruz. Versículo 2 em diante. Porque ele, ou seja, o Senhor Jesus, foi subindo como renovo. O que é o renovo, amados? Como um renovo diante dele. Renovo é como se fosse um broto verde. Olha que lindo que é isso, é um broto verde que nasce numa madeira seca. Entendeu? Quer ver? Eu vou ler, se o irmão quiser abrir, como eu falei já, senão fica tranquilo, eu preciso achar aqui. Jó, eu acho que é capítulo 14, vamos ver se estou certo. Aqui fala um pouco sobre isso. Jó viu essas coisas lá atrás, segundo os entendidos da história, o primeiro livro da Bíblia escrito, ou o mais antigo, é o livro de Jó. Aqui, ó, 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada abaixo, ainda se renovará. Olha só, uma árvore cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus pequenos brotos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará. As águas aqui é o Senhor Jesus, viu? E dará ramos como a planta. Algumas versões diz como a planta nova. Isso não é maravilhoso? Qualquer pessoa, por mais desgraçada que o diabo deixou ela, você pode pegar... Eu vi o testemunho de uma mulher uma vez, em São Paulo. Ela estava contando, ela falou a coisa mais difícil. Ela falou assim, as pessoas acham que é fácil ser mendigo. Ela falou, a coisa mais difícil que tem ser mendigo. Ela falou, você já percebeu que todo mendigo tem um cachorro? O cachorro é para a gente não morrer. Porque a gente dorme no metro. O cara perguntou, o que é um metro? Ela falou, é o papelão nosso. Geralmente tem 1 metro. Então o cachorro dorme do lado para a gente não morrer, porque as pessoas querem vir matar a gente à noite para pegar 1 metro, para poder dormir também embaixo dos pontilhões. Cidade grande, né? E ela passou na frente de uma igreja, passando assim, né? E como que são as coisas, né? Deus, ele pode usar o que ele quiser, né? Deus, ele pode usar o que ele quiser para salvar uma pessoa. Nós sabemos que determinadas práticas, né, que a igreja às vezes faz, hoje em dia, elas passaram do ponto, vamos dizer assim, né? Mas ela passou na frente de uma igreja e pediu para o moço, falou assim, você não tem uma coisa para você dar para eu comer? O moço pegou um envelope, que nem tem ali, ó. Levou para ela e falou assim, a senhora quer mudar de vida? Então a senhora vai, arruma o que você pôr nesse envelope aí e traz aqui. E ela contando isso aí, testemunho verídico. E ela foi, ela falou que ela ficou com aquilo na cabeça. Ela botou o envelope das coisinhas dela e saiu andando, né? Pedindo de novo para alguém dar um prato de comida para ela e tal. Mas aquilo de alguma forma entrou nela aquilo lá. E ela passou na frente do restaurante do chinês e ela era muito feia. Ela mostrou a foto dela, ela falou com o nome dela no meio
do círculo lá de amizade dela era bruxa. Ela mostrou uma foto dela, meu Deus, sabe? A pessoa sendo bonita nesse meio, ela fica feia, né? Porque então ela chegou no chinês, no restaurante, e falou para ele: o senhor não deixa eu varrer aqui para o senhor, né? Hoje, o senhor me dá uma comida. E ele se compadeceu dela e deixou. Aí, passou mais um pouco de tempo, ela voltou lá, e ele viu que ela estava querendo se alimentar, ele deixou, e ela falou: eu varria direitinho. E ele falou para ela: você quer vir todo dia aqui? Tinha movimento no lugar, os clientes saíam, ela ia lá varrer para ele. E no terceiro, quarto dia, ele deu dinheiro para ela, não deu mais alimento, né? Um homem com certeza de um bom coração quis de repente fazer ela voltar a si, né? Recebendo alguma coisa em troca do serviço dela. E ela falou assim: eu tinha tanta vontade de comer um lanche, eu não comi um lanche já fazia uns 5 anos, mas eu não comi. Eu peguei todo o dinheiro que ele me deu, coloquei no envelope. Levou uns 15 dias, ela voltou lá na porta da igreja, o moço estava lá de novo. Ela falou assim: está aqui, ó. Você mandou eu trazer, eu trouxe. Aí o moço falou para ela: então agora entra aqui. Entrou, sentou lá, assistiu o culto. Na hora que a pessoa falar para a senhora trazer a oferta, a senhora traz. Levanta e vem. Mas eu estou tudo assim, não tem problema nenhum. E ela foi e entregou. Amados, passado uns 10 anos, essa mulher que ela era bruxa, no meio da mendigagem, ela é dona de uma rede de salão de beleza em São Paulo, multimilionária. Entendeu? Então, Deus, quando ele olha para uma pessoa e ele quer fazer, ele usa o que ele quiser usar, né? Mas a gente tem que entender os caminhos de Deus, né? Aquela pessoa na simplicidade, ela deixou a palavra entrar nela. E simplesmente observou e fez. É simples a coisa, não é complicado, né? Então, Jó diz que ainda que a árvore não prestar para mais nada, ela pode brotar, né? Ela pode brotar. Isso aí para a gente é maravilhoso, porque às vezes a gente se pega, né, longe de Cristo, querendo tristezas virem permear a nossa mente, a nossa alma. E a gente tem que ter a fé na palavra, né? Diante de Deus, a gente sempre vai estar guardado. A gente sempre vai estar socorrido. Basta olhar para Ele, né? Basta olhar para Ele. Basta dar ouvidos à palavra, né? Não a fábulas, nem a mentiras, que às vezes as pessoas inventam e até pregam. Mas olha para a palavra, seja uma pessoa que lê a palavra, para que você não seja enganado. Ore em línguas, para você ter entendimento do que você está lendo, que sempre vai ser bom. Então Isaías 53, como a gente estava lendo, e eu vim aqui para trás, está escrito: ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha forma nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Não tinha forma
nem formosura. Esse é o nosso Jesus na cruz. Ele era ali alguma coisa que a gente não conseguiria olhar, do que transformaram ele. Nada a ver com o cidadão na cruz lá, que a gente vê por aí, com aquela tanguinha, esquece. Isso aí é uma coisa que os homens inventaram. Quando Jesus foi moído na cruz, ele foi moído, amados, a forma dele lá, disse que ele não tinha forma de humano mais. Entendeu? O negócio foi bravo. Ele sugou ali todo o pecado da humanidade, todas as doenças, as que a gente já sabe que existem, as que vão vir a existir, tudo ele sugou ali, tudo ele levou sobre si, para que a gente não precisasse padecer essas coisas, né? Essa é a fé que nós temos que ter, né? E andar nela para que a gente não precise passar por essas coisas. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, varão de dores, experimentado nos sofrimentos. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aí vem a promessa. Verdadeiramente, ou seja, é de verdade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não aceite dor no seu corpo, não. E nós o considerávamos como tendo sido golpeado, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo corretivo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisadura significa feridas. Tudo que fizeram com Jesus foi para quê? Foi para que nós fôssemos sarados. Então, como que eu posso aceitar o meu corpo ter uma gripe? Não posso aceitar de forma alguma. Quando ela sobrevém sobre mim, eu já sei que isso é uma mentira, não é uma verdade. Ah, Márcio, mas tem sintoma, tem espirro, o nariz às vezes escorre, dói aqui, dói ali. Sintomas, tá? Sintomas. Esses sintomas, se você tratar o natural, ele pode te levar para uma cova. Agora, se você tratar ele do jeito que tem que ser tratado, com a palavra de Deus, então daí você tem vitória, 100% das vezes. Mas e quando eu vi uma pessoa que pensava assim, mas ela não teve vitória? Nós já lemos lá atrás, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós não podemos julgar a palavra de Deus pela experiência de alguém. Nós temos que julgar a palavra de Deus, ler e aceitar de acordo com o que ela é. E cada um viva ela, na proporção de fé que Deus colocou no coração de cada um. Você tem só que ir exercitando, né? Acho que essa é a palavra. Você tem que ir exercitando a fé, para ela ir ficando forte, né? Você para de exercitar, ela fica fraca. Você exercita, ela fica forte. Você vai num lugar onde você nunca foi. Puxa, olha como é que funcionou isso aqui. Aí depois você vai, lembrando sempre, em Deus, aquilo que você conquistou nunca mais sai de você. Para a eternidade. Então você vai, avança um pouco mais, avança um pouco mais, vai indo um pouco mais, avança um pouco mais, e assim, sempre a gente vai crescendo. É assim que funciona. Mateus 8,17. Então ele ratifica o que Isaías tinha dito lá atrás. Por quê? Porque Isaías viu, né? Deus deu essa glória para ele, né? Ele viu Jesus lá na frente. Ele viu a crucificação.
E ele então profetizou. E aí agora, Mateus aqui, ele viu a coisa acontecendo, né? Palpavelmente, cara a cara. Aí ele disse assim, para que fosse cumprido aquilo havendo sido dito por Isaías, o profeta, dizendo, ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Quer dizer, Mateus vem e ratifica que aquilo que Isaías disse lá atrás que iria acontecer com o Messias esperado, estava acontecendo ali. E havia acontecido para que se cumprisse a profecia lá atrás. Então são coisas que são verdades, nós não podemos anular isso aí e deixar para lá, né? Não pode. Se você anda na fé e você deixar uma área da sua vida descoberta, uma área, o que o apóstolo São Paulo fala? Não deis lugar ao diabo. Entendeu? Meu casamento não pode estar com a área descoberta. Minha saúde não pode estar com a área descoberta. Meus negócios não podem estar com a área descoberta. Meus relacionamentos não podem estar com a área descoberta. Nenhuma área da minha vida. Porque se eu deixar o diabo entrar no lugar, entendeu? É que nem a laranja podre. Não pode dar lugar para ele. Se é dito para a gente não dar lugar, não podemos dar. E fecha aqui em Pedro, 1 Pedro 2, vamos ver, 1 Pedro 2, 24. A partir de hoje, qualquer pessoa que chegar para você e falar assim, não é bem assim, não. Puxa esse histórico aí e mostra para ele. Fala, olha, eu não posso deixar de acreditar em Deus e acreditar em você. Tudo bem, eu não julgo você, eu não sei como você procede ou não, mas a palavra de Deus não se anula pela conduta de quem quer que seja, né? 1 Pedro 2, 24. O qual, aos nossos pecados, ele mesmo carregou no seu próprio corpo sobre o madeiro. Então ele está dizendo aqui que Cristo foi crucificado e os nossos pecados ele carregou com ele. A fim de que, ou seja, por que aconteceu isso? Para os pecados havendo nós morrido, para a justiça vivêssemos, pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, o lugar de pecado em nós, ele morreu. Nós já ensinamos aqui que o apóstolo São Paulo, com a sabedoria que Deus deu para ele desmistificou isso, né? Porque, peraí, eu peco. Como que eu posso estar morto por pecado se eu peco? E eu peco todo dia, né? Os irmãos podem ser melhores que eu, mas eu peco todo dia. Então o apóstolo São Paulo vem e diz assim, dele, não sou mais eu quem peco, ou seja, o homem interior que nasceu de novo para Deus, que está intacto, que tem todo o potencial para desenvolver todas essas coisas que nós estamos falando. Ele diz assim, não sou mais eu que peco, ou seja, o homem interior, mas o pecado que habita em mim. Então não é você mais que peca, é o pecado que habita em você, que precisa muita oração em línguas, jejum,
adoração a Deus, confissão da palavra, né? Ser abafado, perder as forças, ou seja, você vai dar mais vazão ao espírito do que à alma, né? Então aí você cada vez mais peca menos, né? Mas isso vai acompanhar a gente até o fim da vida. E mortos, havendo nós morrido para o pecado, pudéssemos, né? Ou para a justiça vivêssemos. Ou seja, você tem direito pleno a viver na justiça de Deus, que é a palavra de Deus, que é o que eu fiz com o Espírito Santo ontem, deitado na minha cama. Senhor, tem que fazer, vem aí, entendeu? Minha decisão eu já tomei, não arreda o pé, vê aí como é que vai ser, e pronto, simples assim. Já fiz isso outras vezes, nunca deixou de funcionar comigo, entendeu? Nunca deixou de funcionar, e não falha, tá? Então, a palavra de Deus lá de Êxodo, nós vemos para aqui em Pedro, tem mais coisa, né? Mas esses aí tá bom, para a gente entender que a enfermidade não faz parte da nossa vida. Lembrando, de novo, enfermidade não é só doença, ou melhor, não é só uma manifestação em doença, mas pode ser áreas da vida onde não está de acordo com o que a palavra de Deus diz que tem que estar. Nós não podemos aceitar. Aquilo que Jesus foi feito lá na cruz com ele, com um preço muito alto. Ele pagou aquilo lá. Você gosta de comprar alguma coisa e não levar? Né? Vai lá na agência, ela compra um carro zero, não traz para casa. Paga lá. Como é que você ia sentir? Então nós não podemos deixar isso acontecer. Se ele comprou a nossa vida, se ele pagou um preço por nós, ele vai ter que ter o que ele pagou. Entendeu? Isso aí cabe a nós. Se há uma responsabilidade em nós, é a fé. Cuidar dela e deixá-la operar na nossa vida. Amém, amados? Então, graças a Deus.